potencial muito grande de ser explorado. Uma das coisas que as pessoas, o ser humano em geral precisa é um propósito. Ele precisa ter razão para viver. E quando nós conseguimos transmitir isso para a nossa igreja, e os nossos irmãos conseguem entender que o propósito é tão maravilhoso, tão grandioso, eu acho que é um despertar muito grande. Então eu vejo um potencial muito grande a ser explorado, porque eu fico imaginando que muitas igrejas estão, às vezes, ou muitos irmãos em Cristo, estão vendo uma mente cristã muito em cima de si mesmo, suas próprias necessidades, sem entender que ele está engajado, ou deveria estar engajado, num propósito maior, na missão de Deus. E quando ele começa a entender isso, que ele faz parte de algo tão grandioso, eu acho que o potencial a ser explorado é impressionante. Eu quero me dirigir, no início dessa nossa conversa, primeiro para esse movimento de mais de 2.000 cristãos no Brasil estudando missões a tarefas não alcançados na Turma de Perspectivas 2020. Eu quero começar dirigindo a vocês, porque pode ser que num primeiro momento fazer parte desse movimento de pessoas e cristãos, dentre eles muitos pastores estudando missões, nos dê a impressão de ser apenas um treinamento. Mas quando a gente pensa na configuração do mundo hoje e analisa quantos grupos existem no mundo de pessoas que estão debruçadas sobre os não alcançados, grupos, me refiro a coletivos mesmo, são poucos. Nós estamos dentro de um privilegiado grupo, infelizmente pequeno, de pessoas, de grupos que estão debruçados sobre os não alcançados. É um privilégio saber, uma alegria saber que há uma turma de 2.200 alunos, mais de 300 pastores, que agora, que no meio de uma pandemia, estão estudando missões, estudando os povos não alcançados. Eles não estão invisíveis para nós hoje. Com isso, sendo parte de um grupo pequeno, eu estou diretamente envolvido com movimentos de mobilização, movimentos de estudo de missões no mundo, e posso dizer para vocês que a gente não tem em grande quantidade esses grupos de pessoas estudando. Está sobre nós não só um privilégio, mas uma responsabilidade. Está conosco a responsabilidade de sermos instrumentos de Deus para oportunidades, para recursos e ferramentas que possam abençoar e tornar esses não alcançados com acesso ao Evangelho. Por isso, todos os anos, as turmas de perspectivas, entendendo que nós somos este movimento de pessoas estudando as missões no Brasil, temos um desafio. Nos últimos anos, esses desafios abençoaram diferentes projetos missionários, desafios financeiros. No último ano, em especial, nós pudemos colaborar para que o Evangelho alcançasse, para que o Perspectivas alcançasse lugares, países onde não existia o programa Perspectivas. Com isso, nos últimos anos, essa mobilização de alunos de Perspectivas tem permitido um grande engajamento financeiro e levantamento de recursos para os povos não alcançados. Em anos anteriores, turmas de Perspectivas, os alunos se uniram e grandes quantias foram ofertadas para diferentes projetos de missionários entre não alcançados. No ano passado, a mobilização missionária em países de língua portuguesa. Então, através da mobilização das ofertas dos recursos levantados dos alunos de Perspectivas, nós tivemos o início do movimento Perspectivas em Portugal, com um conselho sendo formado, vários pastores sendo treinados. Nós temos expectativas de que nos próximos anos haja uma mobilização importante da Igreja Portuguesa para ser uma igreja enviadora. Temos também, foram mais dezenas de pastores em São Tomé e Príncipe treinados com os recursos dos alunos. Foram treinados, fizeram o curso Perspectivas e estão melhor preparados para olhar para os povos não alcançados, sobretudo africanos. Nós temos uma grande bênção acontecendo esse ano, mas fruto também, como
Resultado da campanha do ano passado, dezenas de líderes angolanos estão fazendo perspectivas esse ano. Nós estamos vendo grandes resultados acontecerem. A Angola é um país de grande potencial de envio. A Angola está entre os poucos países da África de grande potencial, que são uma força missionária. Países como Etiópia e Quênia, a Nigéria, que já é uma realidade como país enviador. E graças a essa mobilização do ano passado, da Turma de Perspectivas 2019, esse ano nós temos dezenas de líderes angolanos de tribos diferentes que estão fazendo perspectivas. Já há movimentações pensando a partir de iniciativas desses alunos, pastores, líderes, se preparando para criarem treinamentos para alcance de muçulmanos na Angola, para alcance de surdos na Angola. Então nós temos visto isso como resultado dessa mobilização de recursos das turmas de perspectivas. No meio de uma pandemia, está aqui, para nossa surpresa, mais de 2.000 alunos estão fazendo perspectivas, mais de 300 pastores. Nós, alunos de perspectivas esse ano, compomos esse movimento de pessoas capazes, pela graça do Senhor, de novamente nos mobilizarmos para que mais recursos sejam investidos em missões. Acontece que, ao longo desses anos, um grande desafio sempre esteve à frente ou diante da mobilização brasileira. A necessidade de mais ferramentas de mobilização. Ferramentas adaptadas para a igreja local. Ferramentas que respondam às demandas, às necessidades que as igrejas locais, com suas liturgias, com suas estruturas, com suas agendas, têm. Ferramentas que possam trabalhar e alcançar crianças, trabalharem os pais para que entendam missões e ensinem através de histórias e meios criativos missões para os seus filhos. Ferramentas que colaborem para que as igrejas locais possam realizar conferências missionárias com informações atualizadas, com informações que os façam estar mais próximos de um engajamento efetivo com missões. Ferramentas que colaborem para que grupos pequenos estudem missões com materiais de qualidade eficiente, escolas dominicais, células, que possam também ser abençoadas por tais materiais. Nós temos hoje um grande gap, um grande afastamento, distanciamento ou lacuna entre a igreja local e as agências missionárias. Há uma grande demanda por programas que tornem a informação mais simples, mais diretos, contatos com as agências missionárias mais efetivos. Durante todos esses anos, o Movimento Perspectivas, diante dos desafios de todos os anos organizarmos as turmas presenciais, se absteve de entrar ou de produzir ou de se engajar com esses conteúdos. Porém, no ano de 2020, este ano, nosso desafio para você, para a nossa turma, para este movimento que compõe esse grupo pequeno de movimentos que estão estudando os não alcançados hoje no mundo, nosso desafio para a Turma de Perspectivas 2020 é nós levantarmos recursos para a criação e produção de materiais que vão ser usados para a igreja local. Nós estamos dando um nome para isso, nós estamos chamando de SIG, Servindo a Igreja Global. Nosso desejo é unirmos a todos nós alunos, somos 2.200 alunos esse ano, mais de 800 mobilizadores voluntários que estão organizando as nossas turmas, nos unirmos. E nos unirmos com palestrantes de perspectivas que temos, são quase 150 palestrantes de perspectivas, ministérios parceiros internacionais e nacionais, os líderes que compõem a liderança nacional do movimento, voluntários profissionais, para iniciarmos a criação e produção de conteúdos que possam ser úteis, acessíveis para o universo da igreja local. Estamos sonhando com crianças estudando missões, estamos sonhando com agências missionárias mais presentes na igreja local, dada uma boa ponte. Estamos sonhando com programas de treinamento para candidatos que vão ao campo, com conferências missionárias sendo feitas com materiais bem feitos e preparados para as igrejas locais. Materiais desde os mais simples a mais elaborados, que façam com que a igreja local tenha acesso ao conteúdo que você, aluno de perspectivas,
tem em nossos estudos, em nossas classes. Ferramentas que consigam explorar e dizer, você está ali, talvez não seja uma igreja tão forte, tão grande em números, mas você faz parte de algo maior e uma proposta, eu considero extremamente positivo. Eu acho que isso é revolucionário para o senso de corpo, de família, que às vezes nos falta na igreja. Eu vejo assim que nós podemos encontrar nesse fundamento, nessa informação que esses seminários podem nos trazer, essa coisa de levantar os olhos e olhar mais longe, né? Existe um propósito maior. Ter essas rotas é muito importante. Perspectivas, eu acho que está acertando muito ao trabalhar e montar todo um cronograma muito bem planejado, pensado para fornecer essas rotas para que todas as igrejas possam ter a sua história. E é justamente neste momento de crise que nós temos aí um mar de alunos, de cristãos, de pastores, de pessoas que estão desde setembro estudando missões e olhando para os povos não alcançados. E agora nós entraremos num grande desafio e esperamos milagres do Senhor. Nós desafiaremos que cada um dos alunos, junto com seus grupos pequenos das turmas, formem uma equipe de levantamento de recursos para que nos próximos anos, Perspectivas, não sozinho, mas em parceria com pastores, igrejas locais, ministérios de mobilização, agências missionárias, missiólogos, teólogos, profissionais voluntários, inicie a produção e a criação de ferramentas para a igreja local, para o universo da igreja local. Uma coisa que eu venho escutando de um tempo para cá é que aquela história de Brasil como celeiro de missionários, celeiro de missões, ficou para trás. O Brasil perdeu ponto, perdeu tempo do movimento missionário. Esse número me diz o contrário. Esse número me diz que está aí ainda. Deus ainda está investindo no Brasil. E isso é só uma fração, isso é só perspectivas de 2020. Nós não estamos falando do potencial todo. Isso é só uma pequena fração daquilo que Deus está fazendo. A demanda ela não será, ela já existe. E precisamos responder essa demanda. Deus está fazendo, sim, ainda no Brasil. E talvez ele só esteja começando. Você que está nos escutando, começa no teu coração. Se não começar no teu coração, não vai acontecer. Mas de maneira prática, sabe? Você tem que dizer assim, a gente quando acredita em uma coisa, a gente investe. Se nós temos uma visão de reino, uma perspectiva da obra de Deus, que nós queremos fazer parte disso, nós não podemos ter um coração que é aprisionado nessas coisas materiais. Pelo contrário, se no teu coração, e Deus conhece o teu coração, houver desde o começo essa visão missionária que Deus está colocando em você, que está fazendo perspectivas, um passo prático Deus, eu creio no reino. Aquilo que eu tenho e que eu puder, eu vou investir no reino para a obra acontecer. E quando ela começar a acontecer na tua vida, você vai ver que isso vai contagiar quem está em volta de você. E Deus vai fazer a obra. Mas lá começa na gente. Nós estamos então entrando nesse grande desafio como turma de Perspectivas 2020, de mobilizar não só nossas vidas e nossos recursos, mas de nossas igrejas e irmãos cristãos, para essa visão de termos materiais e ferramentas de missões para as igrejas locais nos próximos anos no Brasil. Eu quero convidar você primeiro a orar, que você dobre os seus joelhos, que você se lembre nesses próximos dias e semanas de pedir a graça, o poder da graça do Senhor na mobilização da igreja brasileira. Nós fomos considerados, por alguns anos atrás, de fato, celeiro de missões. A convergência de alguns indicadores sugeria que nós seríamos a grande força missionária. É bem verdade que nós desaceleramos o compromisso com missões, vimos várias questões nos acometerem e diminuírem o nosso fervor, pelo menos em números, em qualidade de envio, mas
estamos vendo claros sinais desse Deus mobilizador agindo com graça em nosso país. Já nesta década que se encerra, vimos um número importante de novos missionários sendo enviados. Surgimento de mobilizações para jovens como o Vocari, movimentos de mobilização com mídias e pastores como Povos e Línguas, e como o crescimento que o movimento Perspectivas tem no Brasil. Vimos, segundo a pesquisa de 2017 da MTB, um número muito grande, um crescimento maior da força missionária brasileira, que hoje se aproxima em aproximadamente 15 mil missionários. Mas estamos ainda diante de 7 mil povos sem acesso ao Evangelho. 7 mil povos cujos seus nativos provavelmente morrerão sem uma intervenção, provavelmente morreriam sem conhecer um cristão, sem ter visto um cristão, e sem que este cristão pudesse compartilhar do Evangelho. Mas é bem verdade que, se nós olharmos o todo, desde missões modernas, esses 7 mil povos são a menor parte dos quase 17 mil povos não alcançados, como o mundo se divide nas diferentes definições antropológicas. A maior parte deles já foram alcançados, sobretudo nas últimas décadas. Os povos estão sendo alcançados. Deus está se fazendo conhecido entre os povos. E é dentro deste cenário que o Brasil ressurge com novamente essa expectativa de ser uma força enviadora. E é dentro desse cenário macro que nós inserimos o movimento Perspectivas, você e eu. Não que haja qualquer mérito em nós, e não há, mas nós temos esse algo em comum. Nós somos milhares olhando para os povos não alcançados no Brasil. Que o Senhor nos use esse ano, para que mais irmãos nossos cristãos, tantas outras milhares de igrejas no Brasil, nas suas diferentes faixas etárias, seus membros, crianças, adolescentes, adultos, possam ter contato com esse propósito, como o pastor Robson colocou, o propósito tão maior de Deus em suas igrejas locais. Nosso desejo é ter uma grande arrecadação que nos permita definir, depois da arrecadação, quais projetos serão possíveis serem feitos. Está dentro do nosso radar, dentro do nosso horizonte de viabilidade, de desejo, projetos para crianças, materiais prontos para a realização de seminários, para a realização de conferências missionárias, materiais para grupos pequenos, diferentes faixas etárias, para a escola dominical, programas práticos que vocacionados sigam para ir para o campo, programas práticos que agências, que conselhos de missões, igrejas locais adotem para se envolver com missões nas diferentes áreas de forma prática, execuível. Está dentro do nosso horizonte treinamentos e facilitação para a conexão com as agências missionárias do Brasil, dentre outros projetos. Não é, dada a nossa responsabilidade, possível que a gente defina agora, mas nós temos um grande desejo de, com os recursos que o Senhor nos trará ao fim desta campanha da SIG, muitos projetos em parceria com diversos voluntários de diferentes naturezas poderão ser criados e vermos nessa próxima década missões chegando na igreja local para a glória de Deus. Algumas informações que eu preciso te dar. Primeiro, toda a arrecadação ela não virá para o movimento Perspectivas, o caixa de perspectivas, as nossas turmas. Serão contas separadas. Segundo, nós implementaremos meios de transparência, onde todos nós poderemos acompanhar de agora em diante tudo que foi arrecadado e as saídas. Todo aluno que contribuiu poderá arrecadar. Terceiro, nós criaremos um conselho fiscal composto pelos alunos. Já que essa é uma mobilização feita pelos alunos, nós criaremos um grupo de pessoas que poderão acompanhar os investimentos que estão sendo feitos na criação desses materiais. Nosso desejo é que, para a glória de Deus, esta próxima década, se assim o Senhor quiser, seja conhecido como a década missionária da Igreja Brasileira.